Bom dia a todos e a todas, né? Bem-vindos ao 10º Seminário de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sobre a brilhante coordenação da Secretaria de Saúde do Estado. Ok, pessoal? E o nosso tema de agora será apresentado pelo professor Sérgio Fialho, né? Professor da nossa casa, da Universidade de Salvador, Unifax. Fazer uma breve apresentação do professor Sérgio, ok, professor? E logo em seguida abro para a sua fala, tá? O professor Sérgio possui graduação em Administração Pública pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia também, dissertação na área de Políticas de Gestão da Informação do Governo do Estado da Bahia, doutorado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com tese na área de Sistemas de Inovação para o Desenvolvimento do Setor de Softwares na Bahia. Em paralelo à sua formação e atividade acadêmica, ele tem uma ampla experiência técnica na área de tecnologia de informação, coordenando diversos projetos e eventos dentro do próprio governo do Estado da Bahia também, né, e na UFBA também. No nosso contexto de pesquisa aqui, ele é membro titular do Conselho de Ética em Pesquisa da Unifax, atualmente é professor titular do mestrado em Administração e do mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano, mestrado e doutorado, né, em Desenvolvimento Regional e Urbano, com disciplinas voltadas para a metodologia científica. Professor Sérgio, seja bem-vindo e sinta-se à vontade aqui. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Agradeço o convite para a participação nesse 10º Seminário de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Eu tô tendo um eco aqui. Só um momentinho, eu já sei o que é. Que eu estou acompanhando no YouTube também. Desculpem. Saúdo na oportunidade a comissão organizadora desse evento, os representantes das instituições presentes, participantes de um modo geral. Parabenizo especialmente a professora Suzana e, em nome dela, a todos aqueles que desencadearam esforços já há muitos anos para abrir esse espaço para reflexão ética na pesquisa acadêmica no Brasil, em especial os dedicados à área de saúde, pela sobrevalência da situação de pandemia que vivemos e pela atuação e ação do sistema em relação a esse momento. Minha agenda, ela passa por alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu não pretendo fazer uma exegese da Resolução 510, eu estou considerando que é um documento básico de conhecimento dos membros do CEP, dos pesquisadores que acompanham a discussão da questão ética na pesquisa. O que eu procuro fazer na minha apresentação é uma contextualização da emergência da Resolução 510 no processo regulatório em andamento, uma contextualização histórica, e levantar, ao final, algumas questões para reflexão sobre possíveis aperfeiçoamentos do sistema em nome de uma sua maior efetividade no campo das ciências humanas e sociais, que é o foco da Resolução 510. Eu quero fazer, antes de iniciar propriamente esse pequeno histórico, e já atendendo ao ponto 1 da minha agenda, uma reflexão que começa conceitualmente e tem um rebatimento institucional sobre as questões que envolvem ética e integridade em pesquisa, né, que são dois termos aparentemente distintos, mas que, enquanto integridade tem sido considerado, de um modo geral, como tendo foco na conduta do pesquisador no tratamento dos dados e na publicação da pesquisa, portanto, um foco essencialmente voltado para a defesa dos interesses da academia e da sociedade em geral, com o controle de plágio, autoplágio, fabricação ou seleção direcionada de dados, autoria indevida, etc., a gente deve observar que todos esses aspectos dizem respeito à ética, enquanto conduta moral desejável de um pesquisador, né? Com o sistema dos CEPs, o conceito de ética é aplicado de um modo recortado, mais específico, para abranger diretamente a proteção aos participantes da pesquisa, né? De um modo geral, o que a gente pode observar é que, institucionalmente, uma parte, então,
dos requisitos éticos da pesquisa é de responsabilidade da estrutura acadêmica específica de cada programa de pesquisa e pós-graduação, seus orientadores, as bancas que avaliam os projetos e avaliam as pesquisas, os coordenadores e colegiados relacionados aos programas de pesquisa. Outra parte dos requisitos éticos, mais ligados diretamente à proteção dos participantes da pesquisa, é tratada pelo sistema CONEP-CEP, em função do recorte de defesa dos direitos dos participantes da pesquisa. Eu queria deixar claro que esse campo ético está sendo tratado por duas estruturas institucionais e, ao final, eu voltarei a refletir sobre essa distinção institucional. Okay? Caminhando para o segundo ponto da minha agenda, pequeno histórico da regulação ética no Brasil, como eu disse, meu intuito é colocar a Resolução 510 no contexto de um processo de reflexão, de amadurecimento, de aperfeiçoamento que vem se dando já há muitos anos. Nesse segundo ponto, o ponto de início que eu estou considerando é 1988, com a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 1, de 1988, que é direcionada para a regulação ética de pesquisas eminentemente farmacológicas, né, e que prevê a vinculação dos comitês de ética ou conselho de ética, não sei exatamente a formulação exata na época, não recordo agora, mas que previa a vinculação dessas instâncias a uma instituição de saúde credenciada pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, se trata de um foco, de fato, delimitado na área de saúde, que tem, portanto, impacto limitado em si nas outras áreas do conhecimento científico. 8 anos depois, em 1996, surge a resolução do Conselho Nacional de Saúde 196, né? Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa em seres humanos. Essa resolução ela já não reflete apenas a perspectiva da saúde, no sentido de que ela se inspira, como a professora Suzana, inclusive, citou, num processo de expansão da proteção dos direitos humanos que vem se fortalecendo desde o pós-guerra, desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Em várias normas internacionais, Declaração de Helsinki, pactos internacionais sobre direitos econômicos, sociais e culturais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é de 66, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 97, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, 2003, e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 2004. Essas referências, que são citadas nas resoluções do CNS, indicam um viés de origem, né, no processo como um todo. Só mudar aqui para os comentários para acompanhar. Um viés de origem nesse processo regulatório, em termos de emergência, uma situação em que acontecia uma emergência social dos direitos individuais, da defesa dos direitos individuais, e também um viés da área biomédica, que é de onde surgiu e que impregna seu processo regulatório, de um modo geral. Essa resolução 96 de 96, ela gerou reações, especialmente na comunidade fora da área de saúde, em nome de uma possível inadequação de seus procedimentos quando aplicados à pesquisa social. Considerados esses procedimentos uma transposição pouco efetiva, pouco eficaz do modelo de pesquisa biomédica para as bases epistemológicas, metodológicas e procedimentais das ciências humanas e sociais, do que se resultaria, muitas vezes, obstáculos para a realização ou imprecisões na gestão da realização de pesquisas. Nesse momento, ocorreu um processo em relação a essa resolução 196, um processo de mobilização da comunidade científica, com uma consulta pública aberta em 2011, que envolveu mais de 1.900 sugestões de pesquisadores e de instituições representativas de pesquisadores. Destaquei aqui vários segmentos da comunidade acadêmica que interviram, mas eu destaquei especialmente a área de educação, através do FORPRED e a ANPED, que reúne os pesquisadores da área educacional e os coordenadores dos programas de pesquisa da área educacional, e também da área de antropologia, né, representados essencialmente pela Associação Brasileira de Antropologia. Eu vou me permitir
observando que eu estou trazendo questões relacionadas a 196, várias das quais foram sendo tratadas, e é isso exatamente que eu pretendo apontar. Então, são questões datadas, né? Além de reivindicar, já à época, uma resolução complementar específica para a área de ciências humanas e sociais, também se indicava a transferência da regulação da pesquisa social do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, era uma das proposições à época, e a criação de CEPs específicos para pesquisa em ciências humanas e sociais, argumentando-se pela pluralidade das concepções epistemológicas em pesquisa. Uma pesquisa do FORPRED, o Fórum dos Coordenadores de Pesquisa na Área de Educação do Sudeste, em 2013, indicava que 79% dos PPGs da área de educação consideravam inadequada a aplicação à educação do modelo de pesquisa de saúde. 37% à época consideravam ainda a revelia da própria adiante obrigatoriedade estabelecida na 466, consideravam um envio opcional, né? E 47% que era obrigatório apenas para pós-graduação. Por outro lado, a Associação Brasileira de Antropologia teve intensa participação crítica nesses debates, né, trazendo considerações do seguinte tipo. Tradicionalmente, a antropologia debate intensamente sobre ética em pesquisa e responsabilidade social e política dos pesquisadores com as populações com as quais se implicam nas pesquisas de campo. Quer dizer, isso é um ethos da própria atividade do antropólogo. Há um código de ética da Associação Brasileira de Antropologia desde 98, e a associação questiona, nesse debate que se trava em torno da 196, a normatização biomédica sobre pesquisa com seres humanos em geral. Em 2001, a ABA recomenda que as normas de ética para pesquisa em populações indígenas, que estavam sendo cogitadas à época pela CONEP, fosse limitada à esfera da saúde, como, aliás, já era estabelecido no próprio regimento interno do Conselho Nacional de Saúde. A APA alegava que a pesquisa antropológica em comunidades indígenas já estava submetida a várias regulações da FUNAI, parecer favorável do CNPq e uma comissão interinstitucional formada por várias instituições científicas, como a SBPC, a própria ABA, a Abralim, o CNPq. A ABA considerava que, sem a justificativa da necessidade de regulação, argumentando a já existência, se tratava de uma centralização e de uma burocratização de regulações científicas a partir de um modelo empiricista de ciência que tendia a tratar o ser humano como um organismo sob cuidado de saúde e uma perspectiva biomédica que seria reducionista. O argumento biocêntrico facilitaria o enviesamento da análise dos projetos de pesquisa em ciências humanas para pesquisas quantitativistas e empiricistas. Considerava-se fundamentalmente uma certa distinção de que a pesquisa biomédica se realiza em geral em seres humanos, como participantes passivos e com reduzida autoridade envolvendo a vida, diretamente a vida, e, de outro lado, a pesquisa com seres humanos, que pressupõe um pesquisador em interlocução com os participantes da pesquisa, pessoas com capacidade de diálogo e de coprodução de conhecimentos. Essa situação não é só teórica, ela tem implicações. No caso da antropologia, se considerava, no posicionamento da ABA, a relação de confiança entre o antropólogo e os participantes de sua pesquisa não se resolve num documento escrito assinado no início da pesquisa, né? O antropólogo, cito, né, o antropólogo em geral vive com quem ele pesquisa, e confiança é um truísmo, é uma verdade pré-estabelecida. Não se adquire de imediato, ela se constrói num processo de relacionamento. Nesse sentido, um documento escrito prévio, argumentava a ABA, poderia ser também um obstáculo à própria pesquisa, ao introduzir, no momento em que era necessário iniciar um processo de construção de confiança, introduzir suspeições, estranhamentos e assimetrias pelas regras, né, em relação aos pesquisados. O contrário de colaboração e confiança. Situações também extremas implicariam em dificuldades para a implementação do procedimento do documento escrito prévio. Por exemplo, pesquisa com populações em conflito com a lei, ou pouco ou não alfabetizadas, como indígenas e grupos sociais marginalizados. Nesse sentido, eu faço questão de frisar e chamar a atenção. Não se questiona a necessidade de fornecer informação sobre a pesquisa, e isso é do próprio posicionamento da ABA também.
não se questiona a necessidade de fornecer informação sobre a pesquisa e a livre aceitação do participante em colaborar ou não com uma determinada proposta de investigação. Do mesmo modo, não está em questão o direito de o participante da pesquisa ter acesso aos resultados do estudo, para o qual colaborou e beneficiar-se desses resultados. O que se põe em questão, aba discutindo 196. No caso do sistema CEP-CONEP, é a crença na efetividade do caráter obrigatório e universalizante da assinatura de um documento por escrito, formulado dentro de regras discursivas e conteúdos de um éto específico, aplicado no momento inicial da pesquisa. Essa resolução 96 sofreu várias alterações nos anos 2000, 2004, 2008 e finalmente foi revista e substituída pela resolução CNS 466/2014, que está em vigor, né? A resolução Conselho Nacional de Saúde, a 466, eu fiz aqui uma síntese dos principais pontos para o foco que eu estou procurando emprestar à minha intervenção. Ela reitera e expande os princípios da 196 em termos do foco priorizado na área de saúde. Ela institucionaliza os procedimentos do sistema CONEP-CEPS, implementando um conjunto obrigatório de documentos escritos e a plataforma Brasil, o que abriu a possibilidade de controle social do processo de avaliação ética. E ela introduz também a responsabilidade do sistema CONEP-CEPS pelo monitoramento do desenvolvimento dos projetos, né? Requisitando relatórios semestrais e finais do andamento do projeto, uma vez aprovado pelo sistema. O sistema passa a ser também, pela 466, receptor de denúncias de abusos ou fatos adversos e pode decidir pela continuidade, modificação e suspensão das pesquisas. Ao tratar do monitoramento, eu chamo a atenção para esse ponto, porque eu vou retomar esse ponto ao final da minha intervenção. A resolução 466 introduz o critério de gradação do risco para calibrar esse processo de tramitação, indicando que os riscos nas diferentes metodologias de pesquisa serão tipificados e graduados por uma norma própria do regimento interno, conforme previsto, inclusive, no regimento interno do próprio CNS, que já estabelecia no seu item 5 que a análise de risco é um componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo todo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo sistema CEP-CONEP em cada caso específico. A 466 também reconhece e abre a possibilidade de uma resolução específica para a área de ciências humanas e sociais. Há, portanto, um avanço da 466 em relação aos questionamentos que foram feitos oriundos da área de humanas e sociais. Há uma abertura, mas não há, digamos assim, uma resolutividade na 466. Ela estabelece um desdobramento para atender a essas discussões e esses questionamentos que vinham sendo feitos pelas entidades e pelos pesquisadores. Eu quero frisar que a 466 mantém um conceito amplo de risco, entendendo como uma componente essencial à análise dos projetos e a seu encaminhamento e relacionando a qualquer dano causado à integridade do indivíduo. Mas remete, como eu disse, para uma resolução posterior, o detalhamento das gradações de risco e seus desdobramentos operacionais, o que significa a continuidade da ausência de critérios para essa gradação naquele momento. Fruto das considerações e discussões que foram geradas a partir da 466 e da sua experiência própria de uso, em 2016 surge a resolução 510/2016, que me coube aqui como título da abordagem que eu vinha fazer, né? A 510, ela já diferencia seu objeto, frisando a inexistência de intervenção física no corpo humano nas pesquisas em ciências humanas e sociais. Ela acolhe várias demandas vindas das críticas que foram feitas à 466, tipificando alguns casos mais grosseiros de dispensa da avaliação pelo sistema. Já citados aqui vários casos pela própria professora Suzana, adiante eu vou reposicioná-los para auxiliar a reflexão específica dessa minha intervenção. A 510
considera algo que eu acho de muita importância, merece toda a nossa atenção, ao dizer que deve estar sobre a avaliação do sistema apenas aquelas pesquisas que possam ocasionar riscos maiores que os presentes no cotidiano dos participantes. Isso é uma abertura para refletir sobre a questão da tipificação e da graduação, mas nós devemos chamar também a atenção para o caráter complexo dessa avaliação do que significa um risco maior para o que estejam presentes no cotidiano dos participantes, principalmente diante de um mundo social em que se expandem fortemente, universalmente, verticalmente, as interações sociais virtuais, e dentro das quais ocorre e se desenvolve um ponderamento das opiniões e percepções de todos, ou seja, um avanço do ponto de vista da liberdade de expressão de opinião, né? Ela passa a poder ser praticada por massas de pessoas, por muita gente, se tornando quase que, vamos dizer assim, se expandindo em direção à cultura geral da sociedade. Tornam-se mais livres, às vezes excessivamente livres, como nós temos observado, mas os processos de diálogo e debate se intensificam, se generalizam e, ao mesmo tempo, ampliam-se também mecanismos sociais de cancelamentos, por exemplo, nas redes sociais e jurídicos, com a emergência ou a ampliação do rigor de leis contra assédio, fake news, destilarias de ódio de um modo geral. Então, não é uma questão simples essa avaliação, apesar da intensa necessidade dessa avaliação, desse critério de riscos maiores que os presentes no cotidiano dos participantes. Né? Não tem sentido se desencadear todo um processo avaliativo e de monitoramento para as pesquisas que, pelas perguntas que dirige aos participantes da pesquisa, gerem situações subjetivas que sejam situações já comuns na sociedade, que a pessoa já lida no seu cotidiano com aquelas questões. Claro que eu não estou me referindo aqui àqueles que estão em exposição, quer dizer, estão em vulnerabilidade diante dessa questão discursiva. A 510 também aceita que o consentimento, em função também das peculiaridades do campo das ciências humanas e sociais, aceita que o consentimento se dê em diferentes meios ou mídias. E não só isso, por envolver uma relação de confiança, que esse consentimento possa ser obtido e registrado em qualquer das etapas da pesquisa. Também a 510 relaciona a escolha do meio de registro, a análise do grau de risco envolvido. Chama atenção de novo para a incidência da necessidade dessa tipificação e graduação dos riscos, né? Já que a escolha do meio de registro também é decorrente, condicionada por essa avaliação do grau. Em alguns casos, pesquisas encobertas, por exemplo, que não podem ser feitas com a abertura de que está havendo uma pesquisa, o consentimento deve ser realizado após a execução da pesquisa, e não antes. A 510 também estabelece que a avaliação científica dos aspectos teóricos compete às instâncias acadêmicas específicas, não cabendo também ao sistema CONEP-CEPS a análise do desenho metodológico em si, exceto naquilo que envolva risco ao participante, o que se liga com a questão anterior, o que é risco numa pesquisa de ciências humanas e sociais. O que é 510 aqui eu vou repetir por conta do objeto da minha intervenção, vou repetir a professora Suzana, ela já apresentou um slide com essa caracterização, rapidamente. Não serão registrados, isso é estabelecido na 510 também, no sistema CONEP-CEPS, pesquisa de opinião pública sem identificação de respondentes, pesquisa que usa informações de acesso público, conforme regulamentado na Lei 12.527, pesquisa que utilize informações de domínio público, pesquisas censitárias, pesquisa com banco de dados sem identificação individual, pesquisa baseada apenas em revisão bibliográfica, pesquisa para aprofundamento teórico de situações sem identificação de respondentes, ou atividade realizada com finalidade específica de educação e ensino, sem finalidade de pesquisa científica, na graduação ou especialização. Feitas essas considerações,
Deixa eu ver meu andamento, mas eu acho que eu estou bem no tempo. Eu estou, inclusive, procurando seguir minhas notas para verei se eu consigo concluir no tempo, senão vai ser um pouquinho mais apenas. Face a todo esse processo, diante da percepção de que há um processo de aperfeiçoamento, que esse processo tem a ver com o ajuste da questão da gestão ética para a área de ciências humanas sociais, ou para todas as áreas que não sejam a saúde, diante de todo esse processo que segue em aperfeiçoamento, como nós vimos na própria palestra da professora Suzana, o que é um valor para todos nós, né? Haver essa abertura permanente para reflexão, para crítica, para aperfeiçoamento, face a todo esse contexto, é que eu vou elencar aqui 3 questões sugestivas para a reflexão de todos. Não tenho soluções absolutas para ela, se trata de algo muito novo, mas eu penso que são elementos que merecem alguma reflexão, alguma análise. A primeira questão, seguindo meu último ponto de agenda, diz respeito à questão do risco. Né? Exatamente diz respeito à urgência da necessidade de aprofundamento da reflexão sobre as categorias de risco e sua graduação, que condicionam, na realidade, todos os procedimentos de gestão ética do sistema, indicando uma grande lacuna de critérios do sistema, como eu procurei ressaltar no bojo das resoluções que eu comentei rapidamente. Ou seja, sem o estabelecimento dessa tipificação e dessa graduação, o sistema fica sem uma base firme para o seu próprio processo de definição das tramitações, dos cuidados que precisam ser adotados. Estava distraindo um segundo aqui, olhando aqui o chat, é sempre uma tentação. Bom, a normatização dos critérios de risco é defendida nas resoluções 466 e 510, né, desde 2012, portanto, mas nenhuma delas define critérios que orientariam a sua tipificação e gravação e, portanto, determinariam a forma e a extensão da sua tramitação. Ou seja, como eu disse, diz respeito ao cerne das atividades do sistema CONEP-CEP. Essa normatização, porém, ainda não existe. É uma grande notícia, excelente notícia, trazida pela professora Suzana, né? De que está em processo, de que há um grupo trabalhando nisso, que há uma perspectiva de dentro de mais algum tempo venhamos a ter essa tipificação. Eu apenas registro isso. Ela é imprescindível para dar organicidade efetiva ao sistema CEP-CONEP na decisão sobre o que acolhe como projeto para avaliação e de que maneira organiza a tramitação dos diversos níveis de risco associados aos projetos. Né? Essa demanda, os pesquisadores vêm colocando ela desde 2012. Nós temos 9 anos dessa demanda. Então, de fato, é algo urgente e absolutamente necessário para a efetividade do sistema. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão operacional. Né? A submissão de todas as pesquisas ao sistema CONEP-CEP, especialmente sem o filtro de critérios de risco graduados de acordo com cada contexto científico, aliado à responsabilização do sistema pelo monitoramento das pesquisas, que passou a ocorrer com a 466, o que inevitavelmente inclui a própria avaliação do resultado das pesquisas, cria uma situação operacional que pode se tornar complexa. Talvez já haja, em muitos CEPs, indícios de que se torna de fato complexas, incidindo sobre o tempo de tramitação. Né? Essa responsabilização pelo monitoramento das pesquisas e mais a ausência de filtro cria uma situação operacional que pode se tornar complexa de implementar e digerir, devido ao volume de trabalho necessário para gerar respostas qualificadas e em tempo hábil às propostas de pesquisa. Isso implica a necessidade constante para resolver essa questão internamente, mantida toda a estrutura e a lógica atual do sistema, uma necessidade de ampliação dos comitês e das horas docentes neles empregadas, deslocamento de mais horas docentes e criação de mais elementos dessa estrutura CEP-CONEC para poder dar conta, né, do crescimento do volume de projetos. Essa situação deveria nos levar a refletir criticamente sobre a efetividade e racionalidade do controle ético das pesquisas, ser equacionada apenas com base em estruturas centralizadas e baseada em controles caso a caso. Vejo com muita simpatia
também, nesse ponto, as palavras da professora Suzana ao registrar o esforço de descentralização que já estaria em curso. Observo apenas que essa descentralização se dá no nível da CONEP, né? É uma descentralização das funções da CONEP para o ambiente regional. E resulta ainda em aberto o que o próprio CEP deve fazer para seguir uma linha de descentralização de atividades, que possa trazer mais efetividade, mais dinamismo para os processos de avaliação. Eu vou retomar esse ponto na próxima questão que eu vou colocar, que é a questão institucional. A próxima e última. A questão institucional. Eu recupero aqui a minha observação inicial, de que temos o campo da ética em pesquisa dotado de 2 recortes, que são divididos entre 2 diferentes estruturas institucionais de gestão. A estrutura regular de gestão acadêmica, que envolve orientadores, bancas de qualificação e de defesa, coordenadores e colegiados, de um lado, e a estrutura CONEP-CEPS. Meu argumento original é que essa estrutura é responsável historicamente, tradicionalmente, culturalmente, pela avaliação de aspectos éticos importantíssimos para a defesa da legitimidade da pesquisa perante a academia e perante a sociedade. E, de outro lado, temos a estrutura do CONEP-CEP com foco delimitado para um impacto sobre os participantes da pesquisa. Eu não quero me aventurar aqui mais do que eu já fiz até agora, mas eu penso que é preciso analisar criteriosamente de que modo essas estruturas, responsáveis pelo mesmo objeto, podem dialogar, funcionando de modo integrado no campo ético. Minha intuição, mais do que qualquer normativa de princípios, diz que 3 movimentos poderiam aumentar a eficiência e a pertinência institucional do sistema, CEP-CONEP, na gestão ética dos diversificados campos científicos. A primeira, a participação e a responsabilização formal e regular de orientadores, bancas e colegiados no controle ético das pesquisas, estabelecendo já aí um primeiro filtro, baseado em graus de risco regulamentados pelo sistema, que determine que apenas as pesquisas com implicações éticas significativas serão submetidas à instância especializada do CEP. Isso requer uma grande aproximação entre os 2 sistemas, de modo a desenvolver uma cultura comum entre os pesquisadores, orientadores e gestores dos PPG. Esse processo não seria só um desencargo de atividades práticas, né, para a estrutura acadêmica, mas seria uma maneira de envolver a estrutura acadêmica nesse processo da regulação ética, inclusive, especialmente em relação aos participantes. Ele precisa assumir as responsabilidades nesse ponto, né? E esse movimento de responsabilizar, de interagir, proporcionaria a possibilidade de fazer aquilo que deve ser o alvo de todo esse movimento, que é desenvolver e consolidar uma cultura de ética em pesquisa generalizada no ambiente dos pesquisadores, mais do que confiar apenas nas intervenções verticais de um sistema específico de monitoramento e controle. A segunda intuição, como eu estou chamando, seria o aperfeiçoamento do sistema da Plataforma Brasil, que evidentemente necessita melhorar a sua interface muito, né? Eu sou da área de tecnologia também e realmente é um exercício de paciência, podendo gerar uma plataforma integrada que daria suporte à gestão ética das pesquisas de modo acessível às 2 estruturas, né? E dentro de um processo pensado para caber a dinâmica das 2 estruturas. E a terceira intuição que eu tenho é que os órgãos centrais do sistema, CONEP, agora os CEPs cadenciados, os próprios CEPs, deveria ser crescentemente a formação sistemática de uma cultura ética entre os pesquisadores, né? E o exercício de um controle inteligente, talvez baseado em casos pertinentes, em processos amostrais, e especialmente na responsabilização da estrutura de gestão da pesquisa nos PPGs, sem perder de vista o nível de supervisão que precisa ser feito, né? O que é essencial, e caminho para terminar a minha exposição, é não perder o foco de que a ética na pesquisa deve ser parte da formação do pesquisador, para uma aplicação efetiva e reflexiva de princípios éticos. Deve ser parte de um esforço criativo para desenvolver uma cultura ética. A mobilização e qualificação da estrutura acadêmica será vital para esse propósito.
uma atitude dessa, uma perspectiva dessa, traduz o cuidado que se deve ter com a crença de que, nessa questão ética e nesse contexto acadêmico, mecanismos formais normativos centralizados possam dar conta de todas as dimensões do problema. Nós sabemos como é possível a ultrapassagem de mecanismos formais pela prática e pelas relações concretas que se dá no ambiente acadêmico de produção de pesquisa. Eu quero registrar também da palestra da professora Suzana ainda a diretriz de centralização do CONEP, que já me referi a isso, que caminha no sentido geral que eu indiquei, mas que eu desejo que essa reflexão se estenda à relação entre os CEPs e a estrutura acadêmica. Era isso, agradeço a atenção de todos, fico à disposição e as minhas notas, que eu procurei aqui segui-las por conta do controle do tempo, eu posso disponibilizar pelo meu e-mail, que eu creio que disponibilizei, está ali na última lâmina, sergio.fialho@unifax.com. Um bom dia para todos. Bom dia, Sérgio. Parabéns, brilhante apresentação, né? Como sempre, você nos trazendo uma visão mais crítica de todo o sistema CEP-CONEP e nesse contexto em cima da resolução 510, né? Eu estava acompanhando e percebo que você fez toda uma trajetória histórica para poder se chegar até a resolução 510, né? Passando inclusive pela A466, que é a resolução, digamos assim, o nosso cerne, né? Das questões relacionadas ao sistema CEP-CONEP, né? Eu acho que primeiramente vou colocar aqui uma questão que apareceu, depois eu tenho algumas outras questões, mas primeiro vamos às questões levantadas pelo pessoal. Cadê os meninos do apoio? Por favor, se puder colocar aí na tela a, a, a fala foi da Fátima Maria, não é isso? Pronto. A Fátima, ela traz para a gente o seguinte, no artigo 1 da resolução 510, descreve que não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, né? Essa fala da Fátima, pesquisa com objetivo referente à ciência biológica, se aplicam nesse artigo, inciso? Eu acho que antes mesmo, na primeira fala dela, sobre a questão das pesquisas de opinião, é uma coisa que eu ainda tenho, às vezes, dúvidas ao fazer a avaliação, né? Porque eu percebo muito no pessoal das ciências sociais, nas ciências, geralmente traz uma questão de que a pesquisa não precisa ser submetida ao sistema CEP-CONEP, por ser uma pesquisa relacionada à opinião pública. E eu lembro bem que no nosso sistema CEP-CONEP, já não lembro nem qual foi, se foi, acho que coisa deve ter pelo menos uns 2 anos, né? Uma discussão a respeito de uma pesquisa que seria desenvolvida, eu acho que em um banco, né? Era uma pesquisa de opinião, que eu coloco aqui opinião entre aspas, que seria desenvolvida em um banco privado, aqui em Salvador, em que os funcionários seriam questionados ou perguntados a respeito do que ele acha do ambiente de trabalho dele, né? Então, é uma pesquisa de opinião, uma pesquisa que necessita passar por um sistema CEP-CONEP, né? Porque, vou deixar para você falar e depois eu coloco as minhas opiniões. Professor Gustavo, essa questão do que entra, do que sai, é exatamente a demanda que tem sido feita em relação à tipificação e graduação de riscos, né? E que eu não tenho um pensamento finalizado. O que eu entendo é que não me parece, nesse caso, por exemplo, que existam danos, né, à subjetividade dos entrevistados uma pergunta desse tipo. Eles estão submetidos a avaliações desse tipo na organização deles, normalmente, pelos seus chefes, pelos seus supervisores, né? E dispõe também de meios de discutir e contestar por outras vias eventuais interpretações dos dados ocorridos e de denunciar eventualmente pressões ou vieses, né, que possam estar comprometendo as suas próprias opiniões. Eu faria apenas essas considerações. Eu não quero ser taxativo, eu acho que casos precisam ser analisados concretamente, mas demanda, sobretudo, a construção e a explicitação das tipologias e dos critérios para gradação de riscos, né, onde situações desse tipo, da relação dos entrevistados com seus contratantes, vamos dizer assim, que é o caso lá do banco, né, possam gerar alguma dificuldade de encaminhamento. Não me parece que ela
em si mesmo traga riscos éticos para os participantes, dos quais eles não possam dar conta. Me parece assim. Tá, eu te perguntei isso porque quando eu lembro da discussão na época que nós tivemos a respeito disso, né, a questão é, se, digamos, um gerente do banco ou alguém da alta hierarquia do banco vê a pesquisa relacionada àquilo e, por um acaso, como não passou por um sistema de um CEP-CONEP, então, por exemplo, não foi indicado que retire o nome da agência, ou da agência não, do banco que está ali, né, e, de certa forma, se identifica os participantes, e ao identificar o participante, pode levar à demissão dele daquele banco, né? Eu lembro que isso foi uma das coisas que Eu nós sei, discutimos na época. Mas claro. eu concordo contigo. Eu não tenho uma opinião que seja 100% segura a respeito disso, né? E justamente por não ter uma opinião tão formada sobre isso, eu acho que é importante a submissão ao comitê de ética, por mais que se traga como uma pesquisa de opinião, não é isso? E por conta disso, sei lá, a gente faz avaliação sobre a questão dos riscos ou não. Mas essa é a minha percepção, né, quanto a essas questões do que Certo. chama de Aí, pesquisa de opinião dentro de uma pesquisa científica. nós estamos diante aí do que você descreve de uma situação de fraude, né? Porque para ser uma pesquisa de opinião com pessoas não identificadas, ela precisaria respeitar isso. Se essa Sim. informação é identificada, é uma fraude da direção do banco, ou de quem quer que seja, que se aproprie Não, dessa mas identificação. eu digo no contexto de saber qual Entende? é o banco, né? O pesquisa é realizada Sim. em Salvador. O banco é tal o banco, sei lá, um nome aqui É, qualquer. Não não, identificação porque. específica das pessoas. Mas observe também que essa própria dinâmica virtual, esse processo de identificação específica, muitas vezes pode passar subterrâneo em relação à interação que a pessoa está mantendo na interface. Né? Uhum. Tá certo. Então, para não tomar muito tempo, dando sequência à pergunta de Fátima, ela pergunta se pesquisas com objeto referente a ciências biológicas, né, se aplica a esse artigo. Se bem que a Eu ciência vou. biológica é ampla, a saúde, inclusive, está dentro Pois dela, é, né? pois é. Eu passo até para você, porque é mais apropriada essa visão aí para a área da biologia. Na medida que haja pesquisa de opinião com participante não identificado, está relacionado a essa. Ela está relacionando isso àquele artigo 1º da 510, né? Talvez, o que ela pode estar. Se voltar à pergunta, meninas, por favor. Quando se fala ciências biológicas, o que eu penso aqui talvez seja relacionado ao uso de animais. E sendo o uso de animais, né, tem a Comissão de Ética de Utilização de Animais, que é o CELA, né, a sigla. Né, talvez seja Sim. relacionada a mais essa questão, se for pesquisa com animal. Se for pesquisa relacionada a organismos vegetais, por exemplo, né, se for a questão de organismo geneticamente modificado, tem resolução específica para isso também, porque precisa ser contido. Por exemplo, qual tipo de. Como é o nome? A estufa que você vai utilizar para poder trabalhar com essas plantas, isso precisa ser contido. Tem todo um mecanismo de contenção para não ter fuga de organismo geneticamente modificado. Eu não sei se a pergunta de Fátima vai nesse contexto também. Então, tem resolução específica para isso, Fátima, também. Tá? De modo geral, tudo que signifique algum tipo de incidência sobre a vida, né? É, Sobre a vida humana. Uhum. isso. Qual foi a próxima pergunta, turma? Depois da Fátima. Isso, foi a Francis Mary, né, que ela trouxe. Pergunta: existe alguma implicação legal para um programa de pós-graduação que orienta que não sejam enviados protocolos de pesquisa com seres humanos aos CEPs, fora, obviamente, o dano ético? Que eu me recordo, há uma recomendação, há uma exigência de que os eventos científicos, revistas científicas, fundações de apoio à pesquisa não validem projetos, não acolham resultados, relatórios de pesquisa, resultados, artigos baseados em pesquisa que não tenha passado pelo sistema, que não tem uma definição em relação ao sistema. O que me recordo especificamente é isso, Gustavo. Não sei se você tem mais algum elemento em relação a esse aspecto. Bem, não se esqueça que o próprio sistema do CEP-CONEP, né, assim, digamos, se você tem alguma questão ética que implica essa questão relacionada ao CEP local, existe a CONEP, do qual pode ser feita a denúncia também, Uhum. né, para que a CONEP possa Isso. tomar as devidas Uhum. punições ou observações, né, a respeito do que está sendo trazido, que está sendo levado sobre uma implicação ética que envolve o próprio CEP, né?
É exatamente isso. Essa pergunta também ela reflete um pouco a necessidade de melhorar muito a relação entre os programas, as estruturas acadêmicas dos programas e o sistema, né? Porque ela já mostra a possibilidade de uma atitude de não respeito às normas do sistema pela estrutura acadêmica, o que é absolutamente indesejável, né? Mas eu não penso que uma situação desse tipo possa nem deva ser resolvida do ponto de vista vertical, apenas com Sim. sanções. Claro que mecanismos de sanção são indispensáveis, mas é preciso ser buscado ativamente um processo de articulação, de integração, de diálogo entre as estruturas para que se chegue a um modus operandi comum, aceito por todos, né? É. E que possa facilitar a efetividade do sistema CEP-CONEP e trazer essa responsabilidade para o processo de produção científica na base, que é o essencial. É E como eu nesse penso. contexto, por exemplo, acho que a primeira coisa é tentar entrar em contato com a coordenação do CEP local para poder apresentar, expor o problema que está acontecendo, né? Porque às vezes, por exemplo, pode ser algo relacionado a, a um membro específico do CEP, né? Que eu não sei qual seria o contexto aqui, e às vezes a coordenação desconhece, né? Então, às Uhum. vezes não chegou até ela, então já partir para uma instância superior sem tentar Sim, discutir isso a nível sim, claro. local, são vários membros, não é uma pessoa, não é duas, né? Tem Uhum. um número mínimo de pessoas e com certeza uma situação dessa muito provavelmente se resolveria a nível local, né? Da Uhum. discussão junto com o próprio CEP, Uhum. né? Espero ter respondido a Sangeli. Cara, deixa eu ver se tem mais alguma Songeli está com a questão. outra pergunta aqui, né, que é a exigência de cursos para orientadores e estudantes de atualizações em ética para pesquisa. Não entendi muito bem o SH. Cadê? Essa que está na tela, não? Aqui está na tela agora. Uhum. Isso. Eu consideraria, Songeli, não sei se pronuncia assim seu nome, curso é sempre bom, né? Formação, curso, oportunidade de curso é sempre bom para orientadores, para estudantes, sobre essa questão, essa dimensão ética. Mas eu penso que os cursos devem ser associados a outras medidas, busca de uma construção comum, de um processo comum às duas estruturas e a internalização nas estruturas de alguns procedimentos, de alguns requisitos práticos. Uma maneira disso se tornar logo uma questão objeto da atenção de orientadores e estudantes, por exemplo, seria que a própria banca que aprova os projetos, que qualifica os projetos para ir a campo, ela já faça, já verifique critérios éticos naquela proposta. Não apenas subjetivamente, mas segundo um critério mesmo, como fazemos no CEP, que temos lá os itens que precisam ser cumpridos, etc., apresentados no projeto, um conjunto desses critérios já seja avaliado na própria banca, responsabilizando-a e ao orientador e ao pesquisador por esses procedimentos. Eu acho que na medida que exigências desse tipo se coloquem, claro, não são exigências, mais uma vez, eu repito, empurradas de cima para baixo no dia a dia dos programas, mais discutidas, combinadas, articuladas, construídas em conjuntamente. Mas a presença dessas exigências seguramente será um fator de rápida percepção pelos estudantes, pelos orientadores, pelas bancas, da necessidade de se apropriar desses critérios éticos e de verificá-los na sua atividade, seja de orientação, seja de avaliador de banca. Ok, Sérgio, acho que nessa mesma perspectiva, né, da pergunta que o Sangeli fez, eu lembro bem assim que geralmente, eu acredito que seja comum a todos os CEPs, né, tanto das universidades quanto aos CEPs dos hospitais, são as dúvidas ou até mesmo as devolutivas de projeto que surgem. Muitas vezes, por desconhecimento, nem vou falar aqui do aluno, né, que está ali envolvido, que ele está em um processo de aprendizado, mas dos professores que desconhecem boa parte da resolução do sistema CEP-CONEP, né, e muitos projetos terminam retornando por falta desse conhecimento. E às vezes nós organizamos esses cursos para poder fazer a explicação de como funciona, as datas de envio, os prazos, sei lá, uma carta de assentimento ou de consentimento, né? E a participação é baixa dentro das universidades, né? Eu acredito que nos hospitais também, aí talvez os outros colegas podem trazer opinião a respeito disso também, né? Então, acho que esse ensino contínuo, e não vou dizer de forma impositiva, né, mas de forma construtiva, de tentar trazer os colegas pesquisadores para participar desses cursos, dessas atualizações, né, e ter a participação dos alunos também.
os pesquisadores júniores, digamos assim, né? Acho que tem uma próxima pergunta. Cadê o pessoal? Pronto, a pergunta do Marcelo, né? Se existe alguma preocupação relativa ao Dual User Research, né? Nesse campo, alguma proposta regulatória ou algum debate vem acontecendo? Marcelo, especificamente o que seria esse Dual User Research, eu não sei qual o contexto. Se você puder explicar um pouquinho, não sei se... Seria o estudo dos usuários finais, dos participantes da pesquisa? A avaliação dos participantes das pesquisas? Não. Se Seria bom puder falar no esclarecer chat. especificamente, Marcelo. Espera um pouquinho para ver se aparece aqui. Senão a gente guarda a pergunta dele e parte para uma outra. Ok. Bora esperar um pouquinho. Bora ver se tem alguma outra pergunta. Da Andréa. Pronto, de Andréa Pandovani, né? Sobre o que Ali você é mais uma aborda... informação. Tudo bem. Sobre É o que mais uma você informação. aborda sobre o TCC, na UXAL fazemos um trabalho junto ao curso de graduação que nos procuram sobre os aspectos éticos, assim como na dinâmica de funcionamento do CEP. Isso, Andréa. É o que a gente tem que fazer, né? Como pensar o processo para a realização de trabalhos de conclusão de graduação que têm um tempo tão curto e que não são considerados nas pesquisas, que não precisam passar pelo sistema? Deixar para você, Sérgio, eu tenho uma opinião específica sobre isso. Vou guardar aqui. Trabalho do curso de graduação já é uma situação, né? Porque nós sabemos que estamos envolvidos no dia a dia acadêmico, a dificuldade que existe para fornecer aos alunos de graduação, de fato, um suporte para o desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso. O que eu considero uma coisa essencial para a preparação e para a formação desses estudantes, mas tem havido uma dificuldade visível em alocar o tempo e a disponibilidade de suporte, de orientação para esses trabalhos, né? Supondo que esse processo de realização do trabalho de conclusão de curso possa ser aperfeiçoado, o suporte desse trabalho possa ser aperfeiçoado, eu só chamo atenção para o que isso significará do ponto de vista de volume de trabalho para um sistema como esse, se não se pensa numa forma de trazer para a base já a aplicação na operação dos critérios de inclusão e exclusão de projetos, né? Preciso, ao mesmo tempo, aperfeiçoar, incentivando a produção desse trabalho de conclusão de curso de graduação mais qualificados. Eu acho isso fundamental para a formação na graduação, mas ao mesmo tempo é preciso as sugestões que eu vim trazendo no sentido de conseguir dar conta de uma maneira mais descentralizada do volume de trabalho que processos como esse vão gerar. Ok, Sérgio, o que é que eu diria para a Andréa, né? Nesse contexto, eu penso que o TCC é curto, né? Geralmente é o tiro de um ano. Geralmente é um TCC1, um TCC2, que você tem 2 semestres para desenvolver uma pesquisa. Lembre que o aluno de graduação ele está em processo de aprendizado ainda. E eu tenho muitas dúvidas, se em um semestre ele vai ter o tempo de aprender sobre a pesquisa e, ao mesmo tempo, submeter um projeto a um comitê de ética. Então, a dica que eu dou, né, é que se for um projeto de TCC que haja necessidade de submissão ao comitê de ética, que já seja em cima de um projeto guarda-chuva, né, do qual você puxa uma linha a respeito disso. Tá? Do que realmente, durante começar o TCC, é nesse momento que vai começar o projeto original mesmo. Eu acho que é um período muito curto e eu não recomendaria para TCC projetos que envolvam comitê de ética, exceto na situação que já exista um projeto anterior, né, do qual abarca isso. Correto. Observe que isso implica em ter um mecanismo lá no nível da produção dos TCCs que faça esse filtro. E aí eu lembro de uma coisa, Sérgio, para que isso não vá ao comitê de ética, para ele lá decidir, não, eu analiso, eu não analiso, que isso vai ser mais uma pauta, mais uma agenda, mais um relator. Entende? E aí, às vezes, começa aquela agonia de alguns colegas nossos, mandando e-mail para o CEP, falando que preciso que o meu projeto seja aprovado, o aluno depende disso para poder terminar o curso dele, né? Sendo que ele não levou em consideração que o aluno precisava de um tempo maior para poder conseguir desenvolver o projeto. Nem estou falando de desenvolver a pesquisa, é desenvolver o projeto para que seja apreciado e bem apreciado pelo sistema CEP-CONEP, né?
Isso tem que ser pensado, tem que ser colocado no pensamento do desenvolvimento da pesquisa em um TCC. Desculpa pela tosse. Eu acho que o Marcelo respondeu, né, no chat. Ele está trazendo aqui uma abordagem conceitual do Dual Uso Use duplo, Research. isso. Uso duplo da pesquisa nas ciências biológicas. Qual foi a pergunta anterior mesmo, pessoal? Cadê? Dual User Research é o conceito relacionado à tecnologia ou informação que emana a pesquisa que possui o potencial para aplicações benevolentes ou malévolas para a humanidade, para o ambiente. Existe alguma preocupação relativa ao Dual User Research nesse campo? Alguma proposta regulatória? Algum debate vem acontecendo? Eu já parto logo, Marcelo, eu desconheço. Né? Eu também desconheço. Eu não tenho talvez em outro momento algum outro palestrante possa retornar esse ponto ou tentar esclarecer isso. Se a gente conseguir esclarecer, aí depois manda pelo chat alguma coisa. Uhum. Embora, assim, de um modo geral, discutir questões de benevolência ou de efeitos, impactos, né, para as pessoas, né, porque quando você avalia impacto sobre participantes nesse conceito, você está avaliando impacto sobre a sociedade, sobre a ambiência, né? De um modo geral, há um efeito do sistema como um todo, mas especificamente para tratar desse aspecto eu não conheço, se há alguma regulação específica, não. Nas ciências biológicas, isso é representado por uso de material ilógico de risco, fungo, bactéria, equipamentos nucleares, mas temos agora no mundo contemporâneo o domínio pela informação. É uma questão delicada. Eu procurei chamar a atenção para a complexidade desse ambiente que está emergindo para as relações sociais, para as relações de comunicação e de interação. Não é algo simples de equacionar, né? Nós Sim. temos um processo em que se exerce, que se usa esse ambiente, por um lado, para realizar domínios ideológicos, difusão de certas perspectivas que podem ser consideradas malévolas para a humanidade. De outro lado, nós temos já, no mesmo processo, um ambiente aberto à crítica, à objeção, à regulação, às implicações. Então, eu não absolutizaria o risco do domínio pela informação, embora ele seja gravíssimo, mas ele vem sendo objeto de esforços regulatórios bem amplos, né? Não só aqui no Brasil, mas especialmente nos países centrais, mais desenvolvidos. E eu acho que esse processo precisa ser acompanhado nesse nível. É muito difícil, fora de casos concretos em projetos que a gente possa verificar eventuais falsificações ou fraudes de informação, né, tipo fake news, movimentos no sentido de fazer passar aquilo que não é veraz. É muito difícil a gente estabelecer isso fora de situações concretas a nível de projeto. Mas, no sentido geral, eu vejo isso. Acho que um ambiente extremamente complexo que está se formando, mas dentro do qual existe, sim, elementos vantajosos para o controle ético, elementos problemáticos para o controle ético, e observo que institucionalmente, a nível internacional e nacional, há um movimento crescente e forte, muito forte, pela regulação e pela responsabilização nesses processos de distorção informativa. Ok, obrigado, Sérgio. Vou colocar aqui uma última pergunta, né? Dado o avanço do horário, a gente faz essa última questão, que é do Nilo Reis. Pessoal, se puder colocar na tela. Que não parece irônico e simultaneamente um artifício que, sobre esse mesmo argumento consciente de uns pesquisadores éticos de que não precisa de controle social de suas ciências, outros cometam abusos? Eu considero irônico. Mas, dentro desse contexto, é difícil. Não dá para poder ter 100% de algo absoluto, né? Nessas questões relacionadas à discussão científica. Eu considero que é necessário controle social.
É necessário Sim, controle social, nos aspectos éticos, e todo o mérito desse processo todo que a gente está vivendo aqui no sistema tem a ver com isso, né? Que é a instituição de controle social e científico das práticas científicas, né? É, a discussão toda é como tornar isso algo orgânico, algo efetivo ao processo de produção científica dos pesquisadores, né? E evitar soluções que podem parecer mais efetivas, mais rápidas, mais eficientes, mas que podem não ser tão efetivas na prática, né, do ponto de vista geral, no sentido das observações que eu procurei trazer. controle social é algo que eu também considero como essencial para isso. Por mais que às vezes pareça burocratizar o processo, né, é necessário. A ciência também não pode ser descontextualizada como posso dizer, da existência, né, de um corpo social, que a sociedade vai estar nisso também, discutindo essas questões. Tá certo? Pessoal, eu sei que tem outras questões, mas dado o avançado tempo, já são 11 horas e 44 minutos, vamos encerrar por aqui. Agradeço o professor Sérgio Fialho pela brilhante explanação dele, né, sobre esse tema relacionado à resolução 510, né, que é muito voltada para as questões das ciências sociais, regulamenta um pouco isso. E obrigado a todos. Professor Sérgio, Ok, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, fico à disposição de todos, meu e-mail foi divulgado, sergio.fialho@unifax.br, e posso, inclusive, disponibilizar minhas próprias notas por esse e-mail, na medida que haja algum interesse. Um bom dia para todos. bom dia. Pessoal, aproveitando, né, para poder lembrar das nossas atividades que continuarão à tarde, temos a mesa redonda 2, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, a LGDP, e sua aplicação na ética em pesquisa, começando às 13 horas e 30 minutos, seguido pela mesa 3, com o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, né, e o termo de assentimento às 14 horas e 40 minutos, e em seguida a mesa 4, que é sobre povos indígenas, comunidades tradicionais, o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, né, o CISGEM, às 15 horas e 50 minutos. Um bom dia a todos e até mais tarde.